Bom, então agora a gente vai começar a nossa videoaula sobre funções, né? Quando há uma correspondência entre duas grandezas x e y, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y, dizemos que y é em função de x. Ou seja, um exemplo aqui, f de x igual a 2x mais 1. Uma outra anotação é que no lugar desse f de x eu poderia colocar um y. O y é igual a 2x mais 1. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu posso colocar o y aí. Então, pela anotação, eu posso fazer uma tabela que para cada valor de x eu obtenho y. Exemplo, x igual a 0. Se eu colocar o 0 aqui, se eu colocar 2 vezes 0 mais 1, isso vai dar 1. Se eu colocar 1 no lugar do x, vai ser 2 vezes 1 mais 1 é igual a 3. E se eu colocar também o 2 no lugar do x, vai ser 2 vezes 2 mais 1 é igual a 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Se eu colocar o menos 1 no lugar do x, vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1, menos 1, né? E isso nos dá alguns pontos, uns pontos de x e ponto de y. Vou colocar pontos. O primeiro ponto a gente sempre coloca o x. O x foi 0 e o y foi 1, né? Para o x igual a 1, o y foi igual a 3. Para o x igual a 2, o nosso y foi igual a 5. E para o x igual a 1, menos 1, nosso y foi igual a menos 1. Então agora a gente tem 4 pontos, né? Com esses 4 pontos a gente pode fazer um gráfico, né? E é por isso que é importante colocar x e y, porque geralmente na horizontal a gente deixa como x e na vertical a gente coloca o eixo dos y. O eixo do x a gente chama de abscissas e o eixo do y a gente chama de ordenadas, né? Mas agora a gente vai colocar esses pontos aqui. O primeiro ponto foi quando x igual a 0. X é igual a 0 aqui, né? A gente vai colocar os pontos de x igual a 0, x igual a 1. Isso aqui sem escala, que é só um esboço. X igual a 2. Vou fazer melhor. X igual a 1 e x igual a 2. E aqui x igual a menos 1. E o que a gente encontrou no y foi 1, 3, 5 e menos 1. Quando o x ele é 0, o y ele é 1. Então vou colocar aqui uma bolinha. Quando o x ele é 1, o y é 3. Então a gente vai fazer essa ligação. Vou colocar aqui mais outra bolinha. Quando x é 2, o y é 5. Vou fazer mais outra ligação. Colocar mais outra bolinha.
E quando x ele é menos 1, o y é menos 1 também. Pronto. O que eu fiz aqui, como é um esboço, essa reta, se eu ligar todos os pontos, não vai pegar todos os pontos, obviamente, né? Por causa que eu fiz aqui na mão, mas a gente percebe que essa função, como exemplo, ela é uma função linear. E o que diz uma função linear? Ou uma função afim, né? Ou do primeiro grau. Diz que y ele é igual a um ax mais b. Isso aqui pode ser chamado de função afim ou do primeiro grau. E essa função afim ou do primeiro grau, ela sempre vai nos dar uma reta que, para a maior do que zero, vai dar uma reta crescente. Para a menor do que zero, um a negativo, vai dar uma reta decrescente. E para um a igual a zero, vai dar uma reta constante, né? E nesse exemplo, como a gente fez, a gente viu que o a ele é positivo, por isso que nos deu uma reta crescente. Se aqui fosse menos 2, ia nos dar uma reta decrescente. Se não tivesse, se esse 2 no lugar do 2 fosse zero, ia dar uma reta constante, só passando no y igual a 1. Para a gente ver com mais exatidão, eu vou fazer aqui no site do GeoGebra, que é um site que ele plota algumas funções. E eu vou colocar a função que a gente estava fazendo, que é 2x mais 1. Então essa função em verde é a função que a gente está fazendo. Quando x, que está aqui na horizontal, é menos 1, o y é menos 1. Quando x ele é zero, a gente viu que o y é 1. Quando x ele é 1, o y é 3. E quando x ele é 2, o y é 5. E caso, se nosso a, que aqui é o 2, né, que eu já tinha falado, fosse menos 2, fosse negativo, seria menos 2x mais 1. E a gente viu que essa função, né, que o GeoGebra aqui chamou de g de x, mas poderia ser y, né? Os dois poderiam ser y, é uma função decrescente, né? Para cada valor de x maior, quando eu vou crescendo o valor de x, o y ele vai diminuindo, né? E se fosse uma função constante, se fosse 0 vezes x mais 1, seria o quê? Uma função constante que sempre daria 1. Então eu só quis mostrar aqui com mais exatidão como é uma função, um gráfico de uma função afim, ou uma função do primeiro grau. Agora a gente vai ver a função quadrática. Como já diz o nome, né? A função do segundo grau é uma função quadrática. O expoente do x, ele é o que? Ele é um ao quadrado. Exemplo, uma função de x. Vou colocar aqui logo um y, que a gente já viu que y pode ser escrito como f de x. Ele é igual a ax ao quadrado mais um bx mais c. Então a gente também pode dizer que a função do
primeiro grau é quando a função do segundo grau tem esse a igual a zero, né? Porque é um coeficiente vezes x mais um outro coeficiente, né? Que a gente viu que era o linear, que fazia a nossa função ficar constante. E esse coeficiente aqui seria um angular, né? Mas nesse caso daqui, mas se o nosso b e o nosso c for zero, não tem problema, continua sendo quadrática, porque o que a gente se importa é com o coeficiente de maior grau, né? Fazendo uma tabela, x. Então, fazendo uma tabela, para cada x a gente vai obter um valor de y, né? E escolhendo e pegando esses valores, colocando nosso ponto como exemplo. Pega um exemplo mais simples, né? Y é igual a x ao quadrado, né? O nosso a ele é igual a 1, o nosso b 0 e o nosso c igual a 0, né? Então, menos 2 ao quadrado ele é igual ao quê? Menos 2 ao quadrado ele é igual a 4. Menos 1 ao quadrado ele é igual a 1. 0 ao quadrado é igual a 0. 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. Então, vamos colocar nossos pontos aqui. X, quando x é 2, y é 4. Quando x é 1, menos 1, o x, o y. Quando x é menos 1, o y é 1. Quando o x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y também é 1. Quando x é 2, o y é 4. Então vamos traçar agora o nosso esboço e depois ver no GeoGebra como é que fica essa função quadrática. O nosso primeiro ponto é x igual a menos 2. Coloca menos 2 aqui. O y é 4. Vou botar 1, 2, 3, 4. Fazer essa ligação. Colocar uma bolinha. Quando x é menos 1, o y é 1. Quando x é 0, o y é 0. Quando x ele é 1, o y é 1. E quando o x é 2, o y é 4. Fazer uma ligação aqui. Então a gente ligando todos os pontos, a gente vê que, diferente da função do primeiro grau, a função do segundo grau ela nos dá praticamente uma parábola, né? No meu desenho aqui, mas a gente agora vai ver como é essa parábola de verdade no GeoGebra. Antes de ir para o GeoGebra, é interessante falar que quando A ele é positivo, a nossa parábola ela é voltada para cima, né? Quando o nosso A ele é maior do que 0, a nossa parábola é voltada para cima. Quando o nosso A ele é negativo, a nossa parábola ela é voltada para baixo. Então agora a gente já está no GeoGebra, a gente vai ver como essa função ela se comporta graficamente. Então, como a nossa função é x ao quadrado, ela nos deu uma parábola exatamente. Quando o x é 2, o y, quando o x ele é menos 2, o nosso y
ele é 4. Quando x é menos 1, nosso y é 1. Quando o x é 0, o y é 0. Então encosta aqui na origem. Quando x é 1, quando x é 1, o y é 1. E também quando x é 2, o y também é 4. Agora, se fosse menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Pronto. Nossa concavidade ia ser voltada para baixo, né? E cada função ela se comporta de um jeito, né? Por exemplo, se não fosse aquela função, fosse um x ao quadrado mais x, ela ia ser deslocada para um outro ponto. Se colocasse menos 2, ia ser deslocada. Mas a gente consegue encontrar essa parábola fazendo o quê? Fazendo aquela mesma tabela. Algo também interessante, né, e útil é a gente procurar saber fazer um esboço de um gráfico. Uma informação interessante é saber o zero da função. O que é o zero da função? O zero quando f de x ou y é igual a zero. Ou seja, é quando a interseção da função passa aqui no x, né? No primeiro exemplo, a gente viu que a nossa interseção, quando y é zero, a nossa interseção está aqui, ó. E no segundo exemplo, e a gente pode encontrar fazendo como? Fazendo y igual a zero. Quando y é zero, então 2x mais 1 é zero. Então x ele equivale ao quê? A menos meio. E o menos meio está aqui, nesse ponto daqui do x. A gente também pode fazer a mesma coisa para a raiz quadrada. A gente pode fazer a mesma coisa para uma função quadrática, né? Colocando y igual a zero, né? Interessante também que a gente, já que a gente pode fazer o y igual a zero, a gente também poderia fazer o x igual a zero. A gente encontra essa interseção dessa função 2x mais 1 no eixo do y, né? Que nesse caso deu 1. Nesse caso aqui, a gente tem que a nossa raiz dessa função, né, é quando o y ele é zero. Se o y for zero, vai ficar x ao quadrado igual a zero. Então x ele é igual ao quê? Ele é igual a zero. Então a gente encontrou a nossa raiz dessa função. Mas se fosse um caso mais elaborado, que tivesse um b e um c, a gente vai ver também agora como a gente encontra qualquer tipo de raiz de uma função quadrática. E também o vértice. O vértice, esse ponto aqui, é um ponto ou de máximo ou de mínimo. Nesse ponto aqui é o de mínimo, né? Por quê? Porque a nossa parábola ela é voltada para cima. Ela tem a concavidade voltada para cima. Então, o menor ponto é esse vértice aqui. Se fosse ao contrário, seria um ponto de máximo. E a gente conseguiria encontrar esse vértice daqui. Isso para qualquer função. Então, de uma forma mais resumida, a gente pode construir qualquer parábola com essas três informações, né? A gente pode fazer um esboço de uma parábola com essas três informações: dos zeros, né, que é essa primeira relação aqui, né, que quando y ele é zero, a gente pode encontrar
o x, né, usando essa fórmula daqui. Outra informação importante é que eu vou chamar agora esse menos b, esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c de um delta. Informação importante é, quando esse delta for positivo, a gente vai encontrar dois valores de x, ou dois zeros, né? A função tem dois zeros. Quando esse delta for positivo, esse f de x vai ter dois zeros. Quando esse delta for igual a zero, esse f de x só tem um zero. Porque o que dá o valor de dois zeros é esses dois sinais aqui, esse ou mais ou menos, né? Se esse delta for zero, se esse delta for zero, vai ser menos b dividido por 2 vezes a, que vai ser o nosso único x. E caso esse delta for menor do que zero, f de x, ou y, né, não tem zero, porque a gente não consegue encontrar um número real com a raiz negativa. Uma coisa interessante também, a gente consegue encontrar o vértice, né, que é o ponto de máximo ou mínimo da parábola, né? O primeiro ponto é o xv, que eu coloquei aqui, vai ser menos b vezes menos b dividido por 2a, e o yv vai ser esse delta, vou colocar logo aqui, esse menos delta dividido por 2a. Uma correção é que no yv não é 2a, aqui embaixo é 4a. Pronto, fazendo essa pequena correção, agora a gente vai ver um exemplo. Fazendo um esboço, né, dessa parábola, y igual a x ao quadrado menos 2 mais 2. Primeiro ponto, vamos encontrar os vértices xv, e a gente viu que xv é igual a quê? Menos b dividido por 2a. Nosso a aqui é 1, tem 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado. O nosso b é menos 2, né, que é esse número aqui. E o nosso c é 2. Então vamos substituir. Menos b, aí vai ficar menos b, que é 2, menos 2, dividido por 2 vezes 1, né, que é o nosso a. Menos com menos, mais, então vai dar 2. 2 dividido por 2 vezes 1. 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o nosso yv, né, que a gente está encontrando o nosso vértice, é igual ao quê? Ao menos delta dividido por 4a. O que é o nosso delta? É o nosso b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Substituindo,
temos que nosso menos delta é o nosso menos b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2, dividido por 4 vezes 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, 4 menos 8 é menos 4. Vou colocar menos 4, né? Porque com esse menos aqui, dividido por 4. Menos com menos mais, então vai ser 4 dividido por 4, vai dar 1. Então a gente já encontrou o nosso vértice. Vou colocar aqui o nosso V é x igual a 1 e y igual a 1. Aqui o nosso A, ele é maior do que 0. Então a nossa parábola é o que? Voltada para cima. Então esse ponto do vértice aqui, ele é o mínimo. Vamos para outra informação, que a gente já aplicando tudo que a gente viu até agora. A gente viu que nosso x é igual a, né, contando os zeros, é o menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Mas a gente já encontrou o nosso delta aqui em cima, né? Nosso delta, ele é menos 4. Se o nosso delta ele é negativo, ou ele é menor do que 0, isso quer dizer o quê? Que não tem 0. Ou seja, quando a gente for fazer o nosso esboço da nossa parábola, o nosso gráfico, ele vai dar, a gente sabe que a parábola é voltada para cima, mas ele não vai encostar o eixo do x, então ele pode ser qualquer tipo de coisa dessa forma. Agora a gente vai fazer uma tabela também. Então a gente vai fazer uma tabela como é um esboço, né? E escolher aqui alguns números, né? X, quando x é menos 1, o nosso y ele vai ser 5, né? É só substituir o x, esse valor aqui, esse valor daqui, no nosso x, ele vai dar 5. Quando x for 0, o primeiro termo vai ser 0, o segundo vai ser 0, então vai restar 2. Quando x for 1, vai ser 1 ao quadrado menos 2 mais 1, né? 1 ao quadrado é 1, menos 2 com menos 2 vai ser menos 1, mais 2 vai dar 1. Quando x for 2, o nosso y, ele é 2. E quando x for 3, o nosso y é 5. Então os pontos vão ser menos 1, 5, x 0, y 2, x 1, y 1, que é o nosso vértice, x 2,
y2, x 3, y5. Vai ser mais ou menos algo do tipo y. Quando é 1, o x é 1, nosso ponto vai estar aqui. Lembrando que esse é o y e esse é o x. Quando o x for 0, o y é 2. Então vai estar aqui nosso segundo ponto. Quando x é menos 1, o nosso y vai ser 5. Quando x for 2, o nosso y é 2 também. E quando o x for 3, o nosso y é 5. Então, fazendo a ligação, vai dar mais ou menos essa parábola, né? Com o vértice no 1, 1. Aqui a gente pode ver, né, no GeoGebra, uma forma mais exata, que o nosso vértice está no 1, 1. Como a gente encontrou que quando x ele é menos 1, o nosso y ele é 5. Quando o nosso x ele é 3, o nosso y também é 5. Quando o nosso x é 2, o nosso y ele é 2. E quando o nosso x ele é 0, o nosso y é 2. Então a gente acabou de... Até agora a gente já sabe o que é uma função, como ela se comporta nos casos da função afim do primeiro grau ou uma função quadrática ou do segundo grau. Agora a gente vai ver uma breve explicação de algumas funções especiais. Então, um resumo sobre algumas funções especiais da função exponencial e da função logarítmica. A função exponencial, ela pode vir assim, né? Uma função de x é igual a 1a elevado a x, né? Exemplo, y igual a 2 elevado a x, ou um y igual a 10 elevado a x. É interessante aqui que o gráfico, né, da exponencial, ela pode ser assim, de forma crescente ou de forma decrescente, né? A forma crescente, o a ele é maior do que 0. E da forma decrescente, o a está entre 0 e 1. Na função log, né, da base a, exemplo, y igual a um log de meio de x, ou um outro exemplo, um y, um log de 2 na base 2 de x. Isso são exemplos de uma função logarítmica. A função log, ela pode ser crescente dessa forma, ou ela também pode ser decrescente dessa forma. Interessante ver que a função log sempre vai passar aqui no 1, né, no x igual a 1, e a função exponencial sempre vai passar aqui, né, tanto a crescente e a decrescente no 1 também. Pronto, então uma breve explicação das funções trigonométricas, né, para fechar o nosso curso de hoje. A função trigonométrica ela pode ser a seno, a cosseno ou a tangente. O seno de t ele é relacionado às ordenadas, o cosseno
as abscissas, ou seja, a gente consegue ver esse t, né, em relação a x, quando a gente quer saber o cosseno, e quando a gente quer saber o seno, a gente pega o eixo dos y, né? E a tangente a gente pega o seno e divide pelo cosseno. Aqui é alguma tabela, a tabela que eu falei no primeiro vídeo sobre alguns ângulos notáveis, né? Que é o 0, o 30 graus, o 45, 60, 90, 180, o 270 e o 360, né? O 360 é praticamente o 0, né? Quando o x ele é 0, o seno é 0 e o cosseno é 1, né? Como a gente pode ver aqui no círculo trigonométrico com raio 1. Então, quando o x ele é 0, o y é 1. Também quando o y é 0, o x ele é 1. E essa é uma tabela bem explicada. Essa é uma tabela bem conhecida, né? Que é os ângulos notáveis. Tem até música em outros canais, em internet. Você vai ver bastante música para preencher essa tabela. E também é bem fácil. Esse é o ângulo, esse é o gráfico da função seno, né? A função seno de x é definida no conjunto dos reais, ou seja, seu domínio é real. A curva pode ser representada, a curva pode ser estendida para valores de x menores do que 0 e maiores do que 2π. Assim, o gráfico da função vai dos reais aos reais e é a curva senoidal, que tem o seguinte aspecto, né? Esse aspecto ondulatório. E perceba que quando o x ele é 0, aqui nessa função, no plano cartesiano, o y também ele é 0. Já no cosseno, né, já muda. Ele apresenta um comportamento também ondulatório, mas também quando o x ele é 0, o y ele é 1, né? E a gente vê que o y ele só está indo do menos 1 a 1, né? Porque o nosso círculo trigonométrico ele tem esse raio de menos 1 a 1. E esse daqui é a nossa tabela dos ângulos notáveis, que também é bastante dita quando a gente aprende algumas musiquinhas para gravar os ângulos notáveis do seno e cosseno, a gente também aprende a gravar a da tangente, né? Sabendo que tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x, né? Quando o cosseno de x é diferente de 0. Isso a gente acaba a nossa aula por hoje.